a individualidade psicológica. Acabamos de estabelecer a falência da concepção clássica da individualidade fisiológica. Iremos demonstrar agora a falência da concepção clássica da individualidade psicológica. Esta última é baseada em duas noções principais. A noção do eu síntese de estados de consciência. A noção da dependência estreita de tudo o que constitui o ser pensante no funcionamento dos centros nervosos Examinemos sucessivamente essas duas proposições essenciais. Primeiro, o eu considerado como síntese de estados de consciência. Eis aqui, seguindo a concepção fisiológica que pedimos emprestada do Dr. Dastre, a concepção psicológica que pedimos emprestada ao Sr. Ribot. São o organismo e o cérebro sua representação suprema, que é a personalidade real contendo em si os restos do que nós fomos e as possibilidades do que nós seremos. O caráter individual está todo aí inscrito, com suas atitudes ativas e passivas, suas simpatias e suas antipatias. Seu gênio, seu talento ou sua burrice, suas virtudes e seus vícios, seu torpor ou sua atividade. O que emerge até a consciência é pouco em relação ao preço do que resta sepultado, embora agindo. A personalidade consciente não é jamais senão uma fraca parte da personalidade psíquica. A unidade do eu não é, por isso, a da entidade, uma das espiritualistas que se espalha em fenômenos múltiplos. Mas a coordenação de um certo número de estados, sem cessar renascentes, tendo por único ponto de apoio o sentido vago de nosso corpo. Essa unidade não vai de alto a baixo, mas de baixo para o alto. Ela não é um ponto inicial, mas um ponto terminal. O eu é uma coordenação. Ele oscila entre dois pontos extremos, onde ele
onde ele cessa de ser. A unidade pura, a descoordenação absoluta. A última palavra de tudo isto é que o consenso da consciência, estando subordinado ao consenso orgânico, o problema da unidade do eu é sob sua forma ínfima. Um problema biológico. Cabe à biologia explicar, se ela puder, a gênese dos organismos e a solidariedade de suas partes. A interpretação psicológica não pode senão segui-la. Le Dantec chega às mesmas conclusões. A consciência individual, segundo ele, não é senão a soma de todas as consciências dos neurônios, de sorte que no nosso eu será determinado pelo número, a natureza, a disposição, as conexões recíprocas de todos os elementos do nosso sistema nervoso. Assim, para a psicologia clássica contemporânea, o eu consciente não tem unidade essencial. É uma simples coordenação de estados, do mesmo modo que o organismo ao qual ele está ligado não é senão uma coordenação polizoica. As objeções que se impõem a essa concepção são as mesmas que se impõem à concepção fisiológica do indivíduo. Elas não levam em conta a necessidade de um princípio diretor e centralizador, criando o eu e mantendo sua permanência. Le Dantec explica assim a permanência do eu. A consciência individual, diz ele, não é invariável. Ela se modificará de uma maneira lenta e contínua, com as mudanças incessantes que produzirá em nosso organismo, a assimilação funcional. Acompanhando todas as operações que nós executamos. É o que constituirá a variação de nossa personalidade. Mas, devido à lei da assimilação e da coesão particular das substâncias plásticas, haverá continuidade no tempo entre as diversas personalidades sucessivas. É por isso que o eu psicológico acompanha o indivíduo fisiológico desde o seu nascimento até sua morte, através de suas modificações incessantes.
A concepção do eu síntese de elementos é, com as diversas modalidades, a da maioria dos psicofisiologistas contemporâneos, por reação contra as antigas hipóteses vitalistas ou espiritualistas. Todos seus esforços tendem a fazer concordar de bom grado, mau grado, essa concepção com a noção experimental da unidade do eu. Hoeffding, Polyan, Wundt e outros ainda rivalizaram entre si a sutileza nessa tarefa impossível. Eles vão, às vezes, superar a dificuldade até de recorrer a verdadeiras entidades psicometapsíquicas. Claude Bernard tinha invocado em fisiologia a ideia diretora. Wundt, em psicologia, atribui o papel voluntário ao que eles chamam a apercepção. Essas sutilezas ou essas provas de força na realidade não propiciam a questão de dar um passo à frente. Sob qualquer ponto de vista que se coloque, como diz Rousseau, a multiplicidade não contém a razão da unidade. É mesmo a evidência e o momento que acabou de tirar desse aforismo suas consequências lógicas. Para ela importa, antes de tudo, de nos libertarmos das abstrações, das ideias preconcebidas, das vãs querelas de escolas e de etiquetas. A questão é muito simples, ela não sofre aquilo, sim ou não. O eu é simplesmente síntese de elementos. Sim ou não, essa síntese não é senão a soma de consciência dos neurônios e é ligada estreita e exclusivamente ao funcionamento dos centros nervosos. É o que vamos examinar à luz de todos os fatos psicológicos. Dois, o eu considerado como produto do funcionamento dos centros nervosos. A concepção clássica era baseada, sabe-se, na velha noção do paralelismo psicofisiológico, cujas provas eram as seguintes. O desenvolvimento da inteligência consciente acompanha o desenvolvimento do organismo. E sua diminuição progressiva concorda mais tarde com a decrepitude senil. A atividade psicológica é proporcional à atividade dos centros nervosos.
A atividade psicológica desaparece pelo repouso dos centros nervosos no sono ou pela inação dos centros nervosos na síncope. A atividade psicológica exige o funcionamento normal dos centros nervosos. As lesões atingindo esses centros, infecções ou intoxicações muito graves sobre o cérebro, perturbam, restringem ou suprimem a atividade psíquica. Essa atividade psíquica está estreitamente condicionada pela extensão das capacidades orgânicas. Ela não é estritamente inseparável. Os elementos que utiliza a inteligência lhe vêm dos sentidos. O alcance dos sentidos limita, assim, o alcance da inteligência consciente. Todas as faculdades psicológicas, enfim, dependem de localizações cerebrais precisas e nítidas. A destruição de um desses centros suprime a faculdade correspondente. Tal é o ensinamento clássico sobre o paralelismo psicofisiológico, ensinamento tão antigo considerado como indiscutível e, aliás, geralmente indiscutido. Entretanto, em nossos dias, sérias dificuldades se impõem à atenção. Três, fatos da psicologia normal em contradição com a tese do paralelismo. Antes de tudo, o paralelismo, analisado à luz de fatos novos, não parece tão estreito como se pensava. As tentativas de localizações cerebrais que davam de si belas promessas levaram a um semifracasso, se não a um fracasso completo. Os problemas de Pierre e Marie, a tese de Moutier, provaram que mesmo a localização melhor estabelecida a do pé da terceira frontal esquerda, não é a localização estreita da linguagem. A linguagem, como todas as funções, exige a ação sinérgica de vários centros. Certos casos anatomopatológicos provaram que a privação de porções verdadeiramente enormes do cérebro
nas regiões em que se acreditavam precisamente essenciais, podem não ser seguidas de nenhuma perturbação psíquica grave. E de nenhuma restrição da personalidade. Eis aqui o levantamento dos principais casos que tomo emprestado aos Anais de Ciências Psíquicas. Resumo de Senhor Cesare de Vesme. O Sr. Edmond Perrier apresentou à Academia Francesa de Ciências, na sessão de 22 de dezembro de 1913, uma observação do Dr. R. Robson concernente a um homem que viveu um ano quase sem sofrimento, sem nenhuma perturbação mental aparente, com um cérebro reduzido ao estado de papa e não formando senão um vasto abscesso purulento. Em julho de 1914, o Dr. Hallopole trouxe à Sociedade de Cirurgia um relato de uma operação a que foi submetida no Hospital Necker, uma jovem menina que tombara de um vagão do metrô. Na trepanação, constata-se que uma notável proporção de matéria cerebral reduziu-se literalmente em papa. Limpa-se, drena-se, fecha-se novamente e a doente sara perfeitamente. Agora, eis o que publicaram os jornais parisienses a propósito de sessão da Academia de Ciências em Paris, 24 de março de 1917. A ablação parcial do cérebro, como consequência, as suas comunicações anteriores sobre essa intervenção, que vai ao encontro das ideias geralmente professadas até aqui, o Dr. A. Guépin, de Paris, dirige à Academia uma nova contribuição ao estudo dessa questão. Ele menciona que seu primeiro operário, o soldado Louis R., hoje jardineiro perto de Paris, malgrado a perda de uma enorme parte de seu hemisfério cerebral esquerdo, substância cortical, substância branca, núcleos centrais, etc., continua a se desenvolver intelectualmente como um sujeito normal. A despeito das lesões e o rapto de circunvoluções consideradas como sede de funções essenciais.
Dessa observação típica e de outras 9 análogas do mesmo autor, que conhecia a Academia de Ciências, o Dr. Guépin estima que se pode concluir hoje sem temeridade. Primeiro, que a amputação parcial do cérebro no homem é possível, relativamente fácil, e salvo certos feridos, que os tratados clássicos pareciam condenar ainda a uma morte certa, ou pelo menos a enfermidades incuráveis. 2. Que esses operados pareciam às vezes não se ressentir em nada de ter perdido tal ou tal região cerebral. Esse trabalho é enviado ao exame do Dr. Laverran, encarregado de estudá-lo em um relatório. Essa questão é evidentemente de tal importância do ponto de vista de nossos estudos e do ponto de vista humano em geral, que acreditamos útil traduzir e reproduzir aqui uma passagem de um discurso pronunciado em 7 de agosto de 1916. Pelo Dr. Augustin Iturricha, presidente da Sociedade Antropológica de Sucre, capital da Bolívia, durante uma sessão dessa sociedade. Mas eis aqui fatos mais surpreendentes ainda recolhidos na clínica do Dr. Nicolas Ortiz e que o Dr. Domingo Guzmán teve a amabilidade de me comunicar. A fonte dessas observações não pode ser suspeita. Ela emana de 2 altas personalidades de nosso mundo científico, de 2 verdadeiros sábios. O primeiro caso se relaciona a um menino de 12 a 14 anos, falecido, em pleno uso de suas faculdades intelectuais, malgrado que sua massa encefálica tivesse completamente solta do bulbo, nas condições de um homem realmente decapitado. Bem grande deve ter sido a estupefação dos clínicos, encontrando, no momento da autópsia, quando se abriu a cavidade craniana, as meninges hipermié e um grande abscesso ocupando quase todo o cerebelo, uma parte do cérebro e a protuberância. Sabia-se, entretanto, que esse menino, alguns instantes antes, pensava com vigor. Eles devem forçosamente se perguntar: como isso é possível?
O menino reclamava de uma cefaleia violenta. Sua temperatura não descia abaixo de 39. Os únicos sintomas dominantes consistiam em uma dilatação das pupilas, fotofobia e uma grande hiperestesia cutânea. Diagnóstico: meningoencefalite. O segundo caso não é menos raro. Ele é oferecido por um indígena de 45 anos de idade, tendo sofrido de uma contusão cerebral ao nível da circunvolução de Broca. Com fratura dos ossos temporal e parietal esquerdos. A observação do paciente tinha revelado elevação da temperatura, afasia e hemiplegia direita. O diretor e os outros médicos da clínica empreenderam com ele uma interessante experiência de reeducação da linguagem. Eles conseguiam fazê-lo pronunciar de 8 a 10 palavras perfeitamente compreensíveis e conscientes. Infelizmente, a experiência não pôde continuar, porque o doente, após 20 dias, foi tomado de uma forte elevação de temperatura. De uma cefaleia intensa, seguida de delírio e de coma. Ele expirou 30 horas depois. Durante a autópsia, encontrou-se um grande abscesso, ocupando quase todo o hemisfério cerebral esquerdo. Aí também se pode perguntar como esse homem pensava. Que órgão lhe servia para pensar após a destruição da região que, no dizer dos fisiologistas, é sede da inteligência? Um terceiro caso da mesma clínica é apresentado por jovem agricultor de 18 anos. A autópsia mostrou 3 abscessos da grossura de uma tangerina ocupando cada um a parte posterior dos 2 hemisférios cerebrais e uma parte do cerebelo, com comunicações recíprocas. Malgrado isso, o doente pensava como os outros homens, de tal forma que um belo dia ele pede e obtém licença para ir se ocupar de seus pequenos afazeres.
Ele morreu ao voltar para o hospital. O paralelismo psicofisiológico é então perfeitamente relativo. Isso não é tudo. Bem outras objeções são dirigidas ainda contra a concepção clássica, sem mesmo sair do domínio da psicologia ordinária e banal. Em seu livro O Inconsciente, V.W. Duell-Schauers resumiu claramente as principais dessas objeções. Primeiro, as localizações são estritamente e unicamente anatômicas. A aposta das células cerebrais dos centros localizados supõe uma excitação previsível. E essa excitação previsível provém de um ato psicofisiológico que, neste, não pode ser localizado. Não há localizações psicofisiológicas. As localizações são uma alta fantasia. E se é impossível localizar a menor das sensações, é muito mais ainda designar um endereço determinado da casca cerebral. A que se denominava outrora de faculdades. Abstração, vontade, sentimento, imaginação, memória. Por isso, as hipóteses materialistas que faziam do pensamento uma secreção do cérebro e queriam determinar centros para as faculdades mentais estão erradas. Não há centros especiais presidindo uma abstração. A abstração, outro as emoções, um terceiro a memória, um outro a imaginação. Essa mitologia cerebral foi abandonada. Nossa atividade espiritual não obedece a divindades locais. Erigidas por sábios crédulos nos diferentes cantos de seus esquemas cerebrais. Ademais, parece realmente impossível explicar a atividade mental pela atividade cerebral e reduzir uma à outra. Com efeito, cada vez que o indivíduo pensante não se limita a repetir, mas que adquire alguma coisa de novo, ele ultrapassa os mecanismos fixados nele. O esforço vai para além do que foi adquirido. Ele forma a síntese da aquisição e de impressões novas. Ele exige da parte do indivíduo um acréscimo de atividade. O mecanismo cerebral permanece atrás
da inteligência. Há nessa atividade, que é verdadeiramente progressiva e caracteriza o esforço humano, uma síntese que renova, e não uma repetição do adquirido. Nos animais também se constata esse esforço que é próprio da vida mental, quando, tomadas em condições anormais, eles modificam seus hábitos e se adaptam a circunstâncias incomuns. Assim, então, o paralelismo não é severo entre a série biológica e a série psicológica. Desta, aflora a primeira. Enfim, último argumento importante. A educação, desde as sensações até as combinações de ideias, tem para condições anatômicas e fisiológicas a associação de numerosos elementos dos quais nenhum em si é, propriamente falando, psicológico. São como efeito, movimentos muito complexos. São com efeito movimentos muito complexos. A atividade psicológica aparece com relação a eles como uma síntese. E essa síntese é diferente dos elementos que a compõem. Ela não é outra coisa senão esses elementos. Os argumentos que acabamos de passar em revista faz tremer ver-se a velha concepção clássica do paralelismo psicofisiológico absoluto. Eles vibram sem mesmo sair do domínio da psicologia corrente, banal, a qual, disse hoje, não é senão uma parte, a menos importante, do psiquismo individual. Ressaltamos as dificuldades da teoria clássica, conformando-as a seu método, nos estabilizamos na análise de fatos elementares. Agora vamos ver o que dará o método oposto, o que nós adotamos. Vamos considerar o que há de mais complexo e de mais elevado no ser psicológico, isto é, seu psiquismo subconsciente. Do inconsciente ao consciente, Gustav Gellert.